Opa, fala galera do Centro do Jogo, eu sou o Henrique aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise tática do Galo, do Atlético Mineiro, do Cuca e como ele vem ali jogando para tentar conquistar o título Brasileirão 2021. A gente sabe que o Galo investiu bastante, fez contratações ali como por exemplo o Hulk e o Nath Fernandes, e é tido aí como um dos grandes favoritos ao título, até pelo investimento que ele vem fazendo desde o ano passado. Passou por um grande choque ali de filosofia, né, entre os treinadores. A gente viu o Sampaoli no ano passado, né, um treinador que é mais adepto do jogo de posição, e a chegada do Cuca, que é um treinador que tem ideias ali mais próximas de um jogo de mobilidade. Então normalmente o Galo joga ali num 4-3-3, a gente tem o Everson no gol, e aí uma linha de 4 com o Guga, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana pelo lado esquerdo, uma linha de 3 meio-campistas com o Tietchan pelo lado direito, o Alan mais centralizado e um pouco mais recuado. E aí pelo lado esquerdo a gente tem o Nath Fernandes, uma das principais contratações dessa temporada. E mais à frente a gente tem o trio de atacantes, no caso o Savarino pelo lado direito, o Hulk mais centralizado, fazendo ali uma espécie de falso 9. E pelo lado esquerdo a gente viu bastante o Keno, mas nos últimos jogos quem tem começado o jogo é o Marrone por ali. Em alguns momentos a gente também pode ver ali o Galo fazendo um 4-2-3-1, com o Tietchan jogando alinhado com o Alan, e o Nath Fernandes um pouco mais avançado, alinhado ali com os dois pontas. Se você gosta de vídeos de futebol, de análises táticas, e não quer mais perder nenhum vídeo que a gente estiver lançando aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo aí pro conteúdo do vídeo. Bom, então no momento ofensivo, o Galo faz ali uma primeira fase de ataque ali nessa construção de duas formas, tá? Uma que acontece mais, que é com os dois zagueiros aqui ficando um pouco mais, e aí o Alan, que é esse primeiro volante, ficando um pouco mais à frente deles, e os dois laterais alinhados com o Alan, certo? E aí a gente tem uma espécie de 2-3-2-3. Lembrando que o Everson é um goleiro que pode ser muito bem usado ali com os pés e tem essa liberdade também para fazer essa tentativa de ligação longa, né? Principalmente ali podendo sair pelos lados com os laterais, né? Fazendo uma jogada ali um pouco menos longa, ou até mesmo buscando ali os dois pontas, né? No caso do exemplo que a gente está colocando aqui nos últimos jogos, tem sido o Marrone pela esquerda e o Savarino pelo lado direito. Talvez a intenção não seja fazer com que eles briguem ali pelo alto, mas buscando a velocidade, podendo buscar ali a velocidade desses dois jogadores, né? De repente achar eles numa situação de 1 contra 1 contra os defensores. Outra forma que o Galo pode fazer essa saída de bola é, mais óbvio, né? Dentro desse desenho aqui ele pode fazer essa saída por baixo. O Galo faz ali uma saída bem sustentada, né? Com esses jogadores, né? Principalmente os laterais, que são jogadores muito técnicos. O Galo também pode utilizar ali um dos dois outros jogadores meio-campistas, né? Os dois jogadores mais avançados, para gerar essa opção de passe. A gente pode ver que cria essa possibilidade aqui do losango, que facilita, por exemplo, o uso do terceiro homem, coisa que o Galo faz principalmente nas fases um pouco mais ofensivas, tá? Embora seja de uma maneira bem mais rápida do que a gente costuma ver outras equipes fazendo. Outro tipo de saída de bola que o Galo pode fazer é com o Alan baixando ali, né, para fazer um terceiro jogador nessa saída de bola com os zagueiros. Normalmente o Alan baixa um pouco mais pelo lado esquerdo, né, e aí o Alonso vem um pouco mais por dentro. E o Alan, se não esteja sendo jogador aqui pelo lado esquerdo, ele também pode entrar entre os dois zagueiros, e o Alonso sendo esse jogador aqui pelo lado esquerdo. E aí nesse caso os dois laterais eles são liberados um pouco mais para subirem, né? E os outros dois meio-campistas, no caso o Tietchan e o Nath, vão ser esses jogadores aqui mais responsáveis por fazer essa saída de bola. E o Galo pode alternar entre esses dois tipos de saída de bola. E aí quando o time consegue avançar essas jogadas, né, empurrar a bola um pouco mais para frente, a gente vê o Galo tentando fazer essa verticalização das jogadas. Então a gente tem muita aproximação no corredor da bola, como a gente falou lá no vídeo dos tipos de ataque, né? O Galo tem um ataque ali que se aproxima um pouco mais do ataque rápido, né? A gente também pode associar com um jogo de mobilidade, né? Que a gente pode falar aqui sobre isso num outro vídeo. E aí é um jogo de muita aproximação, né? Muita aceleração das jogadas. E desse desenho do Galo a gente pode ver muitas trocas de posição, né? Muitas aproximações próximos à região da bola. Então, por exemplo, quando a jogada está acontecendo aqui pelo lado direito, né? O Guga é um jogador que joga mais como uma base, né? Um jogador mais articulador. A gente tem muitos jogadores ali aproximando próxima à região da bola. O Hulk faz o movimento de sair um pouco mais da área, né? Algo parecido ali com um falso 9. A gente pode ver o ponto oposto também aproximando bastante ali da região da bola. O meia do lado oposto, idem. E até mesmo o lateral ele pode assumir uma posição um pouco mais longe da linha lateral, vamos dizer assim. Outro ponto que a gente pode ver bastante ali o Atlético Mineiro fazendo é o uso do Hulk para verticalizar essa jogada.
O Atlético é um time que joga muito por dentro, né? O Hulk faz esse, como eu falei, esse movimento de sair um pouco mais da área, né? Abrir um pouco mais de espaço para infiltração dos jogadores que vêm de trás. Principalmente aqui o Nacho, que é um jogador que pisa bastante dentro da área, mas também os dois pontas que podem entrar ali no diagonal para aproveitar um eventual espaço que o Hulk possa abrir nas costas ali da defesa adversária. Outro tipo de uso que o Hulk pode fazer, né, ele mesmo aproveitar o espaço nas costas da defesa que ele pode criar. Então a gente vai colocar aqui os adversários para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, vamos supor que esse zagueiro aqui acompanhou ele, então ele pode receber esse passe um pouco mais verticalizado, escorar para um desses jogadores aqui de meio campo e aí fazer o giro e atacar as costas da defesa, né? Aí receber esse passe em profundidade. Ou então esse espaço também pode ser aproveitado, como a gente acabou de falar, pelo Savarino, né? Ou então até pelo Nacho, que é um jogador que faz muito essas ultrapassagens aqui para as costas da defesa. E outro exemplo do uso do Hulk aqui como um jogador um pouco mais avançado é o caso, como a gente falou, do terceiro homem, né? Que ele acaba sendo esse jogador um pouco mais de apoio, né, de longe. E o Galo tem algumas combinações, principalmente aqui pelo meio do campo, né? Por exemplo, o Alan fazendo esse passe aqui pro Hulk. E aí o Tietê, por exemplo, aproximando um pouco mais, recebendo esse passe. E aí a gente tem claramente a aproximação do ponta oposto, né, que isso acontece bastante, né, essa aproximação próxima à região da bola, nesse caso o Marrone aproximando um pouco mais, e aí ultrapassagens do Nacho, ultrapassagens do Arana, e aí dentro dessas aproximações de alguns jogadores, ultrapassagens de outros, né, invertendo aqui, quebrando linhas, vamos dizer assim, a gente pode ver essas combinações de passe curtos. Nesse exemplo, né, claro, a gente está imaginando aqui um passe para o Marrone, um passe para o Hulk, por exemplo, um passe para o Nacho invadindo o corredor central ali nas costas da defesa. Então isso pode acontecer, né? O Galo é um time que verticaliza bastante o jogo e procura essas combinações um pouco mais rápidas, combinando aí essas aproximações com ultrapassagens, né? Essa aproximação dos jogadores mais de frente com as ultrapassagens dos jogadores que vêm de trás. E já ofensivamente o Galo é um time que tem essa tendência de marcar um pouco mais alto e pôr encaixes, tá? Então a gente vai citar o exemplo de um time saindo no 4-3-3 e o Galo jogando no 4-3-3, tá? Só que essa estrutura ela não se mantém, como a gente falou, o Atlético ele faz ali uma marcação por encaixe, né, com uma marcação individual, e a gente pode ver aqui, por exemplo, o Hulk pegando um dos zagueiros e um jogador aqui de trás, normalmente costuma ser o Nath, né, avançando um pouco mais para fazer uma marcação no outro zagueiro, tá? Embora ele pode até ficar ali no meio termo entre esse jogador de meio campo, né, e esse jogador de defesa, já que o Galo às vezes ele pode fazer essa sobra na linha defensiva, então ele vai ter obrigatoriamente uma inferioridade numérica ali nas primeiras fases ali da marcação. Então a gente pode ter alguns jogadores dividindo a marcação. Normalmente o Nath ele pode encostar no zagueiro, mas ele também, no primeiro momento ele não avança totalmente. Aí a gente tem os pontas marcando os laterais. A gente pode ver, por exemplo, o Tietê fazendo a marcação em cima desse primeiro jogador aqui de meio campo, né, podendo dividir também entre esse jogador, e o Alan fazendo ali um balanço, uma divisão também entre esses dois jogadores, né. Claro, ele vai ficar um pouco mais pro lado esquerdo, como é a característica dele, num dos jogadores do meu campo, mas caso, por exemplo, o Tietê precise apertar esse jogador aqui, né, da cabeça de área do último adversário, né, quando o Nacho vai pressionar o outro zagueiro também, o Alan pode centralizar um pouco mais e fazer essa divisão aqui de acordo com o lado da bola e pegar um desses dois meios. E aí a gente pode ver também os dois laterais do Atlético marcando os dois pontas, e aí os dois zagueiros fazendo aqui um 2 contra 1 em cima do centroavante adversário. E dentro dessa marcação individual aqui do Galo, né, essa marcação por encaixes, os jogadores eles vão com o seu oponente direto até o final, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver esse ponto esquerdo entrando um pouco mais por dentro, em alguns momentos, e aí a gente vai ver o Guga acompanhando ele. A mesma coisa do lado esquerdo, por exemplo, ponta direita entrando, o Arana vai acompanhar ele. A mesma coisa com os pontas, se o lateral subir, o ponta vai acompanhar. Então a gente vê esses acompanhamentos completos, né? Inclusive os zagueiros dessa linha defensiva do Galo, né? Os zagueiros e laterais, eles têm liberdade para abandonar essa linha. Por exemplo, quando a bola entra aqui no espaço vazio entre as linhas do time do Atlético. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de quanto o Galo ele baixa um pouco mais o bloco. Então a gente tem uma marcação um pouco mais baixa. O Galo normalmente ele pode defender ali no 4-1-4-1, tá, com o Alan entre a linha defensiva e a linha do meio, como a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, né, a gente está vendo o Galo aqui no 4-1-4-1, com um bloco aqui, um bloco médio, né? E aí a gente tem o jogador entre linhas ali, o jogador para guardar entre linhas do Galo, o que é o Alan, que fica entre a linha defensiva e a linha do meio, balanceando um pouco mais para o lado da bola. Então a bola está caindo aqui pelo lado esquerdo, né, e o Alan vai fazer essa cobertura aqui, próximo à linha da bola. Então vamos supor que o time adversário consiga girar essa bola muito rápido, né, para o lado oposto, e aí consiga atacar o espaço entre linhas. Então essa bola chega aqui, antes que o Alan consiga, vamos dizer assim,
fazer a cobertura desse lado. Então o jogador, né, da linha defensiva, por exemplo, o zagueiro, ele pode abandonar ali o posto dele e tentar fazer essa pressão, essa cobertura da bola, certo? E aí os outros 3 jogadores de defesa vão tentar fechar um pouco mais. Isso, claro, quando essa bola não é ganha no primeiro momento, isso pode representar algumas vulnerabilidades, né? Já que essa linha defensiva ela acaba tendo que estreitar ou abrir alguns espaços que podem ser aproveitados, por exemplo, um passe com a infiltração de um jogador que vem de trás. Isso, por exemplo, aconteceu bastante na primeira rodada do Brasileirão com o Fortaleza, que aproveitou algumas situações dessas, criou perigo assim, né, fazendo um dos zagueiros saírem, abandonar o posto, né, nesse espaço entre linhas para tentar acompanhar as costas ou até aproveitar o estreitamento das linhas do Galo, né, com o jogador entrando ali pela lateral em condição de finalizar, como foi o caso, né, do primeiro gol do Fortaleza com o Pikachu, ele entrou pelo lado, e do segundo gol quando ele já entrou ali numa região mais central com a saída, se eu não me engano, do Júnior Alonso para pressionar. Então o Galo tem esse comportamento defensivo, né? Ele se posiciona no 4-1-4-1 sem esquecer desses encaixes, com o Alan balanceando para o lado da bola, mas ele também pode entrar ali de repente no 5-4-1 com o Alan entrando ali por dentro dessa linha de 4, transformando ela numa linha de 5, certo? Então ficaria basicamente o Alan entre os 2 zagueiros, e aí essa segunda linha de 4, né, com o Tietê e o Nath por dentro, o Savarino, e no exemplo que a gente está colocando aqui o Marrone pelo lado esquerdo, com o Hulk ficando um pouco mais solto para puxar um eventual contra-ataque. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos ali de análises táticas aqui do Brasileirão, recomendo que você veja a nossa playlist, que vai falar justamente do Campeonato Brasileiro, tá aqui na tela para você conferir, e aproveita e também dá o like aqui embaixo, que fortalece demais aí o trabalho. Forte abraço e até a próxima, valeu!